O Papa Francisco permitiu a mudança de sexo na Igreja Católica. Calma, 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 calma. Não é bem assim. Fique no vídeo e você vai entender. Em abril de 2024, o Dicastério para a Doutrina da Fé emitiu uma declaração chamada Dignitatis Infinita, que fala sobre a dignidade humana. Dentre os temas abordados está o aborto, está a pena de morte, a eutanásia, o suicídio e vários temas morais. Dentre esses temas também relacionados à sexualidade, como a mudança de sexo e a ideologia de gênero. Tanto a mudança de sexo quanto a ideologia de gênero foram condenados no documento como contrárias à dignidade humana. Porém, um pequeno trecho do documento chamou a atenção e causou um alvoroço na bolha tradicionalista. E nós iremos analisar. O trecho em questão está lá no parágrafo 60 do documento, que diz o seguinte: daqui deriva que qualquer intervenção de mudança de sexo normalmente se arrisca a ameaçar a dignidade única que a pessoa recebeu desde o momento da concepção. Mas, Caio, qual é o problema do texto? Exatamente a palavra normalmente se arrisca. Os tradicionalistas aqui estão dizendo que o documento é ambíguo, pois dá a entender com a palavra normalmente e se arrisca que existem possibilidades de mudança de sexo que não arrisquem ou não ameacem a dignidade humana. Ou seja, em outras palavras, existem possibilidades de mudança de sexo que não sejam condenadas pela Igreja. Bom, aqui se trata, antes de tudo, de entender, na teologia moral, se o ato cirúrgico na genitália é um ato intrinsecamente mau ou não. E se há exceções. Porque um ato intrinsecamente mau é aquele que, em hipótese alguma, mesmo visando um bem, não pode ser cometido. Por exemplo, o pecado da masturbação, entre outros, são atos intrinsecamente maus. Os pecados contra a castidade são atos intrinsecamente maus. Agora, a mudança de sexo sempre se configura pecado contra a castidade ou sempre atenta contra a dignidade do corpo humano? Nós temos o exemplo da mutilação, né? A mutilação sempre é um pecado, se você está fazendo a mutilação com o intuito de se ferir, de se machucar. Se cortar ou amputar algum membro do corpo sem uma grave necessidade é um pecado contra a dignidade do corpo. Mas, por exemplo, se algum membro do seu corpo está doente e é necessário amputar para que você sobreviva, né? Essa amputação não tem como finalidade te prejudicar, pelo contrário, salvar a sua vida. Então o ato de amputar em si não é um ato intrinsecamente mau, mas ele pode ser usado para o mal, com uma má intenção, ou para o bem, visando salvar a vida. Mas e a mudança de sexo? A mudança de sexo, quando ela é feita com a intenção de que uma pessoa que nasceu num determinado gênero, um determinado sexo, altere esse sexo para se parecer ou para viver como se tivesse outro gênero, ela é má. Porque, obviamente, está indo contra a natureza, contra a dignidade do corpo e contra a constituição da natureza humana. Homem e mulher, como Deus as fez. Porém, existe uma coisinha chamada cirurgia de destransição, como vocês estão vendo aqui na tela. Ou seja, o que isso significa? A cirurgia de destransição também é uma cirurgia de mudança de sexo, porém visa o efeito contrário da transição. Ou seja, enquanto na transição um homem faz uma cirurgia para se tornar uma mulher, na destransição, uma pessoa que fez a cirurgia para mudar de sexo tenta reverter por uma outra cirurgia essa mudança. Tenta destransicionar. Tenta novamente, através de um ato cirúrgico nas suas genitálias, reconstruir o seu órgão sexual. Nesse caso, nós não podemos dizer que essa cirurgia de mudança de sexo seja ruim. Porque, pelo contrário, ela visa um bem, que é reconstituir aquilo que foi ferido, fazendo com que o corpo seja novamente, ou pelo menos aproximadamente, parecido com o seu modelo original. Então, existe uma exceção na mudança de sexo, na cirurgia de mudança de sexo, onde essa mudança não está sendo feita contrária à natureza, pelo contrário, está sendo feita a favor da natureza. Nesse sentido, não pode ser um ato mau e nem condenável. E por isso, quando o documento do Dicastério para a Doutrina da Fé diz que a intervenção de mudança de sexo normalmente se arrisca a ameaçar a dignidade da pessoa humana, aqui também está incluso aquelas cirurgias de mudança de sexo que não visam exatamente essa finalidade. Só pelo fato de haver uma única excludente, uma única exceção, já é natural que o documento não generalize. Deixando aqui claro que normalmente, ou seja, nos casos
mais comuns, nos casos mais normais, que é a maioria dos casos, as pessoas que fazem a cirurgia de mudança de sexo fazem para ser aquilo que não são, para trocar o sexo de nascença. E existem alguns casos mais raros em que a finalidade não é ruim, que a finalidade é boa, ou seja, retornar ao sexo original. Então o documento ele é claríssimo nesse ponto, né? Se vocês lerem todo esse parágrafo, verão que ele deixa claro que não é possível, segundo a doutrina moral da Igreja, esse tipo de intervenção. Não é possível esse tipo de ideologia, onde um homem quer ser mulher, uma mulher quer ser homem e vice-versa. Isso fere a dignidade humana, isso fere a natureza humana como Deus a criou e constituiu. Então, concluímos esse vídeo demonstrando que não há nenhum erro na fala do Papa. Na verdade, aqui é um documento do magistério aprovado pelo Papa, obviamente, então aqui tem a autoridade do Papa Francisco. Não há nenhum erro doutrinário aqui. É simplesmente um caso que comporta uma exceção, e essa exceção não passou despercebido.